Então, Confissão de Fé de Westminster, estamos no capítulo 3 da Confissão de Fé. Capítulo 1 da Confissão de Fé falou sobre a palavra de Deus. Capítulo 2 sobre quem é Deus. Falamos sobre o ser de Deus e da Santíssima Trindade. Capítulo 3 do decreto eterno de Deus. Então, nós começamos recentemente, né? Fizemos já 2 estudos aqui. Hoje nós vamos dar continuação, dar continuidade, né? Melhor dizendo. Então, aqui no capítulo 3, o primeiro parágrafo, nós já estudamos, diz o seguinte, relembrando, né? Desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho perdão, conselho de sua própria vontade, perdão, vou começar de novo, tá? Deus de toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada a vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes são estabelecidas. No primeiro estudo nós já vimos, então, esse parágrafo, estudamos que Deus, ele ordena, decreta todas as coisas desde a eternidade, tudo quanto acontece, segundo o seu conselho que é santíssimo e sapientíssimo, tudo, livre e inalteravelmente tudo que acontece. Porém, nós vimos que, apesar disso acontecer, Deus faz de tal modo que ele não é o autor do pecado, e nem violentada a vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes são estabelecidas. Nós estudamos isso, né? Então, Deus decretou todas as coisas, como nós vimos, e vimos que Deus não é o autor do pecado. Infelizmente, há pessoas que acreditam nisso, pregam isso, ensinam em livros, né? Como no Brasil tem até autores, né? Foram traduzidos ensinando isso. Isso é antibíblico, anticonfessional, afirmar que Deus é o autor do pecado. Não é o autor do pecado, como já estudamos, né? E a vontade da criatura também não é violentada, né? Nós vimos os textos, eles fazem tudo o que fizeram, tudo o que eles quiseram, né? Nos textos que vimos aqui, de Atos 2, Mateus 17, e nem a liberdade ou contingência das causas secundárias. Então, Deus é a causa primária, mas você também tem as causas secundárias, as coisas que acontecem no tempo, que as coisas que as pessoas fazem e realizam conforme elas querem fazer. Então, em Atos 4, né, nós vimos lá que Herodes, Pilatos, né, e os judeus se juntaram, né, fizeram tudo quanto fizeram, né? Eles crucificaram Cristo. Fizeram, porém, tudo que a mão de Deus havia determinado. Então, as duas coisas caminham juntas, o decreto de Deus e as ações dos homens. Apesar de que nós não entendemos completamente como essas coisas acontecem, nem o decreto de Deus e ações dos homens como elas caminham juntas. Mas a Bíblia afirma, a palavra de Deus afirma as duas coisas, como já dissemos, né? Bem, já estudamos isso. Se algum irmão, eu sei que é um tema que não é muito fácil. Se alguém quiser ver novamente, o estudo está lá, gravado, tá? Quem quiser ver sobre esse ponto específico. Também já vimos aqui o parágrafo 2, o 3 e o 4. O 2 diz o seguinte: ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como algo que haveria de acontecer em tais condições. Então, Deus ele conhece as coisas que vão acontecer, não é simplesmente por uma mera presciência, né? Ah, o irmão ele fez uma pergunta aqui, né? É correto usar o termo livre agência, né? Houve uma discussão sobre isso esses dias. Então, é que o termo livre agência é um termo mais moderno, né? Ele foi criado aí, talvez, no século XIX, no século XX, eu acredito. Mas Turrentini, né, por exemplo, e outros teólogos clássicos, eles usam o termo livre-arbítrio mesmo. A própria Confissão de Fé aqui tem lá, capítulo, né, sobre o livre-arbítrio, né? Não sei se vocês já viram. A gente vai estudar mais para frente. Aí eu sei que assim, discussão é questão de terminologia mesmo, né? Basicamente é a mesma coisa. Mas se você pegar a palavra especificamente, né, o livre-arbítrio também era usado pelos teólogos mais antigos, lá da época da Reforma.
Mas o sentido do livre-arbítrio que eles usaram não é o mesmo sentido que o arminianismo usa, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, ter um livre-agência para diferenciar. Esse é o motivo pelo qual criaram. Mas era usado normalmente, Calvino usava, normalmente tem um livre-arbítrio mesmo, né? Torrentini e outros, né? Não há problema em usar a própria confissão de fé, que também fala disso. Só que do ponto de vista clássico, reformado, no sentido calvinista clássico, né? Não no sentido arminiano, porque o sentido arminiano quer dizer outra coisa também, mesma expressão, né? Livre-arbítrio para Calvino e para os outros também pode ser usado, mas quer dizer outra coisa. A gente vai estudar ele lá em outro capítulo, né? Mais para frente. Então, livre agência é um termo criado atualmente, algo mais moderno, para tentar fugir do termo livre-arbítrio usado pelo arminianismo, entendeu? Então, o pessoal criou para poder lutar ou refutar o arminianismo. Por isso criou esse termo livre agência. E que nós vamos ver, hoje, e vimos aqui um pouco, né? Que a liberdade humana, ela sempre foi limitada, né? O homem tem uma liberdade, está aqui a liberdade ou contingência, né? Ou a vontade das criaturas, né? Que não é violada, a liberdade humana sempre foi limitada, mesmo antes da queda, né? Então, Adão não tinha toda a liberdade perfeita e completa. A única pessoa que tem isso é Deus, né? Toda a liberdade. Nem os anjos têm uma liberdade tão completa como Deus. Então, Adão também tinha uma liberdade, mas ela era limitada. Limitada pelo quê? Limitada pela natureza humana, como temos hoje, né? Nossa liberdade é limitada. Porém, após a queda, além da limitação humana, da natureza humana, nós temos também a natureza pecaminosa agora, né? E somos mais limitados ainda que Adão, né? Então, um livre-arbítrio completo que a pessoa pode fazer o que quiser nunca existiu, na verdade, né? E nem vai existir, nem no céu também vai existir. No céu as pessoas terão livre-arbítrio, né? Uma boa coisa para se meditar. Também não, né? No sentido que o arminiano pensa, também não, porque você não vai poder sair do céu, né? Mas não que você vai estar obrigado a ficar lá, mas a sua vontade, como é na conversão, a sua vontade é conquistada, né? Por Deus, por Cristo. Entende? Então o menino pensa, então Deus salva a pessoa contra a sua vontade, porque ela não quer ser salva, né? Tá morto em pecado. Mas Deus não salva ninguém contra a vontade, ele transforma a sua vontade, né? Ele muda a sua vontade. Por isso, agora você deseja estar com Deus, deseja estar com Ele para sempre, no céu. Entendeu? Então, é uma discussão interessante, né? Mas às vezes também pode. Interessante até certo ponto, né? Porque na verdade é questão mesmo de terminologia e o sentido contido nela, né? Isso, ele não coage, ele liberta, né? Entendeu? Então, você não pode. O que nós não cremos é o livre-arbítrio no sentido arminiano. Isso nós não cremos. Entendeu? Aí algumas pessoas preferem esse termo livre agência, mas essa semana alguém perguntou sobre isso, né? E aí usaram até um texto lá de Calvino. Calvino usa a expressão livre agência. Aí, em inglês também tá free agency, que é a mesma coisa, só que uma tradução moderna. Aí eu busquei o texto em francês, tá lá, livre-arbítrio. Calvino usa a expressão livre-arbítrio, assim, João Calvino, um comentário dele em Daniel. Mas o sentido que ele quer dizer é como Lutero, né? Lutero tem um livro em português, Nascido Escravo, ele vai dizer que o arbítrio, ele é escravo, né? Do pecado. A vontade é escravo. Então, é uma vontade que é escravizada, mas ela existe, né? Só que ela é escravizada. É isso que o arminianismo não entende, e o pelagianismo muito menos, né? Então, basicamente é isso. Então, nós vimos aqui o parágrafo 2. Deus, ele sabe as coisas que vão acontecer, não porque ele previu como futura, mas porque ele decretou. Então, a visão arminiana diz isso, né? Que Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, no futuro, e é só isso. É por isso que é por isso que ele já sabe, porque ele é presciente, né? Mas olha o que diz a confissão de fé. Ainda que Deus saiba tudo quando pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decretou por havê-la previsto como futuro. Então ele previu, agora eu vou decretar. Então isso não faz sentido, né? O decreto é antes, né? Então, se o futuro está lá, e Deus está prevendo o que vai acontecer, aí fica a pergunta: quem colocou lá esse futuro? Essa aqui é a questão, né? Existe alguém maior que Deus que colocou o futuro lá?
Quem criou esse futuro? E outra coisa, Deus não está no tempo, né? Não existe, na verdade, num certo sentido, não existe o tempo para Deus, não existe um passado, presente e futuro para Deus, não existe. Lembra que Pedro fala que Deus, um dia para Deus é 1000 anos, fosse a mesma coisa? Lembra? Pedro fala algumas vezes assim, né? Na sua epístola, o apóstolo Pedro. Então, nossa cabeça é difícil, isso vai entrar na nossa cabeça, que é algo difícil de entender, mas para Deus não é a mesma coisa. Inclusive, isso está relacionado ao próprio ser de Deus, ao nome de Deus. O que quer dizer o nome de Deus, o tetragrama hebraico? É o eterno. Basicamente, o nome de Deus tem significado no hebraico. O eterno. Eterno quer dizer, nós vimos no capítulo anterior da Confissão de Fé, o eterno, ele não é preso, ligado, né, contido pelo tempo. Passado, presente e futuro. Alguns teólogos dizem que Deus vive um eterno presente e tal. Tenta explicar assim, né, com termos humanos, para nós é difícil de entender, mas o ponto é que para Deus, tudo que vai acontecer já é como que decreto de Deus mesmo, né, como está aqui no primeiro parágrafo. Então Deus não previu e decretou, como diz o arminianismo, né? Claro que não, porque não faz sentido. Porque senão, quem foi que fez então o futuro, se não foi Deus, né? Vimos também o parágrafo 3 já. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros são preordenados para a morte eterna. Nós vimos os textos aqui, especialmente de Romanos, né? Então Deus predestinou homens e anjos. Então a Bíblia fala da eleição de pessoas e também de anjos. Em 1 Timóteo, Paulo fala, né, para Timóteo, conjuro-te perante os anjos eleitos. Então Deus elegeu anjos. A eleição deles é diferente da eleição humana. Na eleição humana, os seres humanos estão mortos em pecados, caídos, né, em pecado. Deus escolhe, Deus elege. Agora, os anjos foram eleitos no sentido de preservados para não cair. Eles não caíram, né? Bem, essa é a lógica que nós temos, de acordo com os relatos bíblicos. Porém, as escrituras não dão detalhes sobre isso. Mas se há anjos que não caíram, e Paulo também chama eles de anjos eleitos, é porque então existe uma eleição ou predestinação de anjos também, anjos e seres humanos. Eles são predestinados para a vida eterna, essas pessoas. E os outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, nós discutimos um pouco, né, sobre isso aqui. Para os eleitos, usa-se a expressão predestinados. Para os não eleitos, pré-ordenados, né? Praticamente a mesma coisa. A ideia de predestinado é uma coisa mais ativa da parte de Deus, ele ir lá e resgatar, né? Pré-ordenado é algo mais passivo, algo que é deixado, né? Por exemplo. E esse termo é usado também, eu acredito, né? Pré-ordenado aqui, predestinado e pré-ordenado, porque é o termo que as escrituras usam. Em português, a Bíblia em português não fica tão claro, mas os autores da Confissão de Fé usavam a Bíblia em inglês, obviamente, né? Se você ler aqui em James em inglês, você vai ver que o termo usado é esse no Novo Testamento, né? Nas Escrituras, né? Para os eleitos predestinados, Paulo fala lá em Efésios, Romanos, quando fala nos não eleitos, como lá em Judas, no trecho lá em Judas, se eu não me engano, no versículo 4, né? Falam de pré-ordenação, né? Os ímpios. Porque a Confissão de Fé de Westminster, ela faz paráfrase das Escrituras, na verdade, né? Ele procura usar termos bíblicos também, quando trata de muitas doutrinas, né? Como já vimos isso e vamos ver em outros capítulos também. Então, isso é interessante de ser notado, né? Mas a ideia é essa, pré-ordenação é uma coisa mais geral, coisa mais no sentido passivo, né? E predestinado é algo mais ativo, algo usado para a igreja, para o povo de Deus. Vimos também o parágrafo 4. Esses homens, esses anjos, assim, predestinados e pré-ordenados, são específica e imutavelmente designados. E seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Então, isso é uma consequência óbvia, né? Não se pode aumentar nem diminuir o número dos eleitos e os números dos não eleitos. Ah, não é possível que isso aconteça, óbvio, porque foi Deus que definiu isso. Como dissemos, né? Não sabemos. Sabemos o número de eleitos? O número de não eleitos? Ninguém sabe.
Claro que isso pertence somente a Deus, só Deus sabe. Não sabemos também o seguinte: será que o número de eleitos é maior do que não eleitos, né? Algumas pessoas acham que o número de eleitos é muito pouco. E alguns textos dão a entender isso, né? A porta é estreita, por exemplo, né? São poucos que entram na vida eterna, né? Tem tem um texto que diz, mas há outros textos que diz que o número é muito grande de eleitos. Dá a entender, como muitos salmos, final do Salmo 22, por exemplo, e outros textos em Apocalipse, né? As pessoas que estarão lá diante do trono, as criaturas celestiais. É um número que não dá para contar. Os descendentes de Abraão, que segundo Paulo é segundo a fé, aqueles que creem, como ele diz lá em Gálatas, né? E o que que o Senhor Deus disse para Abraão, né? O número dos seus descendentes seria maior do que das estrelas no céu, né? O número das estrelas nos céus é incontável, né? Não dá para contar, por exemplo. Então, entende? Então, as textos, né? Nós não sabemos, com certeza, não sabemos nem o número e como isso será. Sabemos que Cristo volta quando o evangelho é pregado em todas as nações, algo que não aconteceu ainda. E se você pesquisar agências missionárias, está longe ainda de acontecer. O evangelho ser pregado ainda. Há muito trabalho ainda a ser feito, né? Quanto à pregação do evangelho no mundo. E a Bíblia ser traduzida ainda, há muita coisa a ser feita. E, e o evangelho será pregado. Nós cremos na Puritan Hope, que é uma doutrina, né, chamada Puritan Hope, esperança puritana, que é o pós-milenismo clássico, que diz que o evangelho vai ser pregado em todo mundo e vai haver muitas conversões. É o que está profetizado, né, em muitos textos. Mas no final vai ter uma apostasia ainda, uma apostasia final, antes da volta de Cristo. Um assunto complexo, longo, né, que a gente não vai falar aqui agora, porém, sabemos então que o número de eleitos e não eleitos não pode ser alterado e não sabemos qual é esse número também. O que nós sabemos é que pertence a nós a ordem que Deus deu à igreja, a nós, de anunciar o evangelho, de compartilhar o evangelho com todos, né? O dever especialmente dos ministros de pregar o evangelho a todas as criaturas e a nós também de compartilhar o evangelho na capacidade que Deus concede a cada um de nós. E o evangelho, ele vai progredir, vai ter sucesso, exatamente por causa desse texto aqui, por causa dessa verdade aqui, né? De que há eleitos, né? Se não houvesse, ninguém poderia ser salvo, né? Lembra do que Deus fala para o apóstolo Paulo? Tenho muito povo nessa cidade. Prega, né? Não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, a motivação levou muitos missionários, a época dos puritanos, né, também, depois os missionários do século XVIII e século XIX. No século XIX você tem uma explosão aí de missões no mundo, né? Inclusive para o Brasil, para a China, tantos países, né? Por que que eles foram? Por causa dessa verdade. O evangelho vai haver um progresso, muitos irão crer, e eu vou lá pregar o evangelho na China, e seja onde for, porque Deus está dizendo que ele tem eleitos no mundo todo, e lá com certeza deve ter também. E isso vale para outros países, né, onde o evangelho chegou, e veio para o Brasil também, né, no mesmo século, século XIX. Você pode pesquisar a história de William Carey, Hudson Taylor, e o Simon e Robert Kelley do Brasil, né? E tantos outros missionários que deram sua vida literalmente pelo Evangelho. O Evangelho chegou em muitos lugares e continua chegando. Né? Temos que orar por isso e buscar isso. Então alguns afirmam, né, que essa doutrina da eleição, predestinação, impede o Evangelho. Pelo contrário, né? Ela deve dizer assim para nós, olha, Deus garantiu já o sucesso da igreja, o sucesso da pregação, e a base é essa doutrina. Deus ele vai salvar povos, pessoas de todas as tribos, raças, nações e línguas das mais diversas que existem no mundo. Então isso nós vimos, né? Então nós hoje paramos aqui no parágrafo 5, que diz o seguinte: aquela parte da humanidade que foi predestinada para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu eterno e imutável propósito, e segundo o secreto conselho e beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, de sua mera e livre graça, da sua mera e livre graça e amor,
sem qualquer previsão de fé ou de obras, ou de alguma perseverança em qualquer uma delas, ou de qualquer outra coisa na criatura como condições ou causas que movessem ele a isso. E tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Muita coisa aqui que nós já falamos, né? Então, estes que Deus escolheu, ou essa parte da humanidade, aquela parte da humanidade que foi predestinada para a vida eterna, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o secreto conselho, secreto porque nós não sabemos quem, não sabemos todos os motivos, os critérios de Deus em relação a cada pessoa, nós não sabemos, é algo secreto. Mas segundo o beneplácito da sua vontade, ele escolheu em Cristo. Então, isso é importante para a glória eterna. Então, essa eleição de Deus, ela é em Cristo. Essa predestinação é em Cristo. Vamos ver aqui alguns textos. Então, Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 4. Diz o seguinte. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E o 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, nele, no amado, em Cristo Jesus. Romanos 8:30. Romanos 8:30 diz o seguinte: E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a estes que Deus predestinou, ele justificou. E Paulo diz nos capítulos anteriores dessa mesma epístola que essa justificação ela é em Cristo, né? Em Cristo. Logo, tanto a eleição, a predestinação e a glorificação, ela também é em Cristo Jesus. Outro texto, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9 diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos, né? Como diz algumas traduções. Então, não segundo as nossas obras, mas em Cristo Jesus, segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Um outro texto, 1 Tessalonicenses 5:9, Epístola Tessalonicenses 5:9. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:9. Que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. O que nós queremos dizer aqui, então? O que a confissão de fé quer dizer? É que essa escolha de Deus é feita em Cristo Jesus. Ela é feita em Cristo. Porque algumas pessoas, há muito tempo atrás, já vi gente falar isso, né? Hoje eu não sei, né? Se tem pessoas em igrejas de linha arminiana, pentecostal, que dizem assim, eu já vi isso, já não sei se vocês já ouviram. Ah, eu não acredito na predestinação, não. Então, peraí, a pessoa foi escolhida e predestinada, e vai direto para o céu, então, né? Então, não é bem assim. Nós temos os meios que Deus decretou, está no no próximo parágrafo também na Confissão de Fé, e um deles é em Cristo. Então, não existe eleição ou predestinação que não seja em Cristo Jesus, né? Então, a escolha de Deus é feita em Cristo, de modo que os eleitos serão convertidos a Cristo, serão salvos em Cristo Jesus. Não tem como ter nenhum benefício, nenhuma bênção espiritual fora de Cristo. Fala em Efésios 1, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Então,
bênçãos espirituais, todas elas, são concedidas em Cristo Jesus para o povo de Deus, né? Nada é fora de Cristo. Então, aqui em Romanos 8,30, voltando em Romanos 8,30, aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou. Então, a justificação pela fé é em Cristo. Óbvio, né? Paulo vai dizer isso aqui nos capítulos anteriores. Então, existe aqui, como alguns autores dizem, uma corrente de ouro aqui, né? Uma corrente dourada. Deus predestinou lá na eternidade. Aí, no tempo, Deus chamou, o chamado eficaz em Cristo. E esse que ele chamou, ele justificou em Cristo Jesus. E ao que justificou, ele também glorificou. Não é interessante isso? Tudo é em Cristo Jesus. Tem uma coisa e vai do começo até o fim. Então, existe uma corrente inquebrável aqui, né? E cada peça, cada argola dessa corrente, né? Está conectada na outra. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Uma coisa muito interessante nesse texto é que veja que os verbos estão no passado, né? Predestinou, ele chamou. Então, imagina você. Então, você crê em Cristo Jesus? Você crê no Evangelho? Então, Deus, você crê realmente, você tem uma fé genuína, quer dizer que ele predestinou você, ele chamou você no tempo, e como ele chamou os discípulos, né? Houve um momento da sua vida que você foi chamado, talvez lendo as Escrituras, talvez ouvindo uma pregação, lá no seu coração houve um chamado, Deus tocou no seu coração, ele te chamou. E você é justificado, você creu, você, diante do trono de Deus, você foi justificado, justificou. E aí, por último, todos aqueles que foram justificados, ele diz aqui no passado, a estes também glorificou. Olha que interessante, é aquilo que eu acabei de falar da eternidade, né? Relacionado ao futuro, ao conhecimento de Deus. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que você crê realmente no Evangelho verdadeiramente, você já está glorificado, entende? Glorificou, está no passado, né? Glorificou, Deus já glorificou você. Mas você pensa, mas eu estou aqui ainda no mundo, né? Na Terra. Sim, é verdade. Mas na mente de Deus, se é que podemos usar essa expressão, né? Ou nos decretos de Deus, você já está na glória. Para Deus, você já está glorificado. É tão certa a sua salvação, é tão certo, o plano de Deus, ele é tão perfeito que para Deus você é como se já estivesse glorificado. Algumas pessoas chamam de o já e o ainda não, né? Já foi glorificado, mas ainda não. Estamos aqui ainda, e ao mesmo tempo, no decreto de Deus, você está com Deus já. A sua vida está nas mãos de Deus. Você está na glória com Deus, do ponto de vista dele, do ponto de vista dos decretos de Deus. Veja, então, por isso que essa ideia da pessoa perder a salvação é uma coisa absurda, né? Não faz o menor sentido, né? Um dia é salvo, outro dia não é. O Deus vai mudar os seus planos. O Deus é imutável. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz o apóstolo Paulo, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas, nenhuma delas pode arrancá-las, tirá-las da sua mão. Então, para meditar sobre isso. Glorificou. Então, do ponto de vista de Deus, você já está glorificado. Você jamais se perderá, porque Deus está conosco, está contigo. E ele disse, então, crede em mim, o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, sem muitas lutas, muita dificuldade, mas ele disse, né, crede em mim, crede em meu Pai, crede em mim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou e vos prepararei lugar. Tem de bom ânimo, crê em mim. Ele diz, crede em mim. Então, essa é a fé dos eleitos, é a fé do povo de Deus. É tão certa como qualquer outra coisa que você possa imaginar ou pensar, é algo tão certo como o dia que vai nascer amanhã. Mais certo do que isso, inclusive, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas está certo, está escrito. Nem um tio, nem um jota vai cair da palavra de Deus. E que os eleitos, a igreja, está já glorificado. Todo o povo de Deus. Alguns eleitos já estão lá, outros estão aqui. Outros talvez irão nascer ainda, né? Neste mundo. Mas, do ponto de vista de Deus, você está seguro nas mãos de Deus, né? É o que diz o salmista lá no Salmo 73, né? O Senhor
me guia com seu conselho eterno, me toma pela mão direita, me guia com seu conselho eterno e me recebe na glória. Então não é você que está segurando na mão dele, né? É ele que segura na sua e te leva. Nós não temos força, capacidade, né? Para nos agarrarmos até o fim, perseverarmos até o fim. Mas é ele que nos segura. Assim como uma mãe segura, né? Seu filho, ou um pai, ou como diz lá o próprio profeta, né? Assim como a galinha lá e os pintinhos, né? Então, há muitas ilustrações da Bíblia, né, sobre isso. Isso é incrível, maravilhoso. Nós meditamos sobre isso. Então, essa é a eleição do povo de Deus, é em Cristo Jesus. E é por isso também que não pode ser perdida, porque Cristo morreu na cruz pela sua igreja, e essa morte dele não é em vão, obviamente. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Se eu não me engano, João Calvino, ele fala nas Institutas que nós temos um mediador que não pode ser recusado por Deus. É como se fosse isso, né? Tudo que Cristo fez não pode ser recusado. A perfeição de Cristo, a justiça de Cristo não pode ser, não será recusada por Deus. E se você está em Cristo, logo tudo que é de Cristo também é seu. Como aquela ilustração que eu já falei para os irmãos, né, da justificação pela fé, vou falar aqui novamente. Se eu não me engano, de Thomas Goodwin, né? Quando ele diz que é como se houvesse dois gigantes, né? Um é Adão, o outro é Cristo. Todos estamos em Adão por natureza, amarrados nele, presos nele. E ele diz assim: imagine que Adão tem um cinto muito grande aqui no seu peito, com milhões e milhões, lá, um número incontável de ganchinhos, né? E o ser humano está ali pendurado em Adão. E a nossa salvação, a nossa conversão, transformação, justificação, regeneração, glorificação, todas as bênçãos espirituais, nós recebemos é quando Deus tira você daquele ganchinho e coloca no cinto de Cristo, no outro gigante, que é Cristo Jesus, né? E agora você está em Cristo, está amarrado, preso em Cristo. Tudo que esse gigante que é Cristo faz, você está preso nele, você é dele. Tudo que é dele também é seu. Então, Cristo é o herdeiro de todas as coisas de Deus. E você é co-herdeiro com Cristo. Nós temos uma fé muito pequena, né, para crer nisso. Nós não cremos como deveríamos crer. Que todas as bênçãos espirituais, tudo que é dele, também é meu. Somos co-herdeiros com ele. Então, a vida eterna e todas as outras coisas, né, que são de Cristo. Você pode dizer isso? É minha também? Eu sou do meu amado é meu. Né? Tudo que é dele também é meu. E crer nisso. Crer. E todas as bênçãos espirituais são suas. Deus te deu em Cristo Jesus. Por causa dele, ele conquistou por você, para você, tudo isso, e ele te dá por graça, por mera graça. Lembra que nós até falamos outro dia? O salário do pecado é a morte. É Romanos 6. O salário do pecado é a morte. É o que as pessoas que viverem no pecado receberão como salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito para nós, é a vida eterna por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Por quê? É que a vida eterna é de graça? Sim e não. Ela é de graça porque nós recebemos de graça, mas no certo sentido ela não é de graça, porque Cristo Jesus trabalhou, usando termos humanos, para conquistar para nós. E esse trabalho foi a sua morte, sua vida e sua morte na cruz. E através disso, então, dessa conquista que ele concedeu, através desse trabalho, dessa conquista, ele adquiriu tudo isso e ele dá para o seu povo gratuitamente, todo aquele que crer nele. Então é de graça para nós, mas ela foi conquistada na cruz, teve um preço, né? Ele conquistou. Então, em Cristo Jesus, você tem todas essas bênçãos espirituais. Então, não é fora de Cristo, não existe eleição fora de Cristo. Não tem como ser salvo fora de Cristo. E é isso que diz lá, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É somente por Ele, somente nele. Então temos que nos certificar de que estamos em Cristo Jesus.
Então, é em Cristo Jesus para a glória eterna de sua mera, livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou de obras, ou de qualquer alguma perseverança em qualquer uma delas, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causa que movessem ele a isso. Então, aqui é uma refutação aqui do arminianismo. O arminianismo diz assim, olha, sim, tá bom, tá na Bíblia aqui, ó, Deus predestinou, porque tá escrito, tem a expressão, tá na Bíblia, né? Predestinação tá na Bíblia. Então, tá aqui, Deus predestinou, tá, ok. Mas, aí dizem os arminianos, é porque Deus previu. Então, Deus viu lá na frente que você ia crer, aí ele te escolheu, né? Então, não é isso. Não é com base nisso, senão não é eleição de verdade, né? Senão não é eleição de verdade, não é eleição divina, pelo menos, né? É a pessoa que está escolhendo, na verdade. E a Bíblia diz que é o contrário. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? É o contrário. Ele que nos amou primeiro. Ele que nos escolheu primeiro. O Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês não me escolheram, eu é que vos escolhi, a vós outros primeiro. Então, a escolha é parte de Deus. Não é da nossa fé ou de nossas boas obras. A fé é um dom de Deus, né? E Deus preparou as boas obras para que nela andássemos. Ele preparou de antemão. Então, o decreto vem primeiro, a eleição vem primeiro, e depois as boas obras, depois a fé, e assim por diante. Não nenhuma outra coisa que você tenha ou que você faça de bom, nada disso moveu a Deus para nos escolher. Romanos 9, veja aí Romanos 9, versículo 11. Nós vimos, né, anteriormente esse texto, semana passada. Diz aí, Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, falando de Jacó, né? Esaú e Jacó. Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, não é por causa de obras, mas é por aquele que chama. Ah, e o versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Versículo 16, assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, né? E Efésios, que acabamos de ler, vou ler aqui novamente, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 4, né? E o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, veja bem, a eleição é para a santidade. Você não foi eleito porque você é santo, mas você foi eleito para ser santo. E aqui nós temos uma outra ideia também refutada. Qual é a ideia que é refutada aqui? A ideia é que algumas pessoas pensam o seguinte: ah, se a pessoa é eleita, então não precisa ser santo, né? Não precisa viver em santidade. Só já vai para o céu direto, já é eleita mesmo. Mas o texto diz que a pessoa é eleita para ser santo. Logo, se não há nenhuma santidade nele, é claro que a santidade tem variações e graus, não é igual a justificação, mas se não há nenhuma santidade, nunca houve nada, nada, nada de santidade, logo que a pessoa não é eleita, né? Então, tem gente que acredita que é eleito só porque creu nessa doutrina. Olha como é sutil aqui, né? O engano do diabo, né? Ah, eu creio nessa doutrina reformada, calvinista, sei lá, o que for. Então, eu devo ser eleito, né? Porque eu entendi, creio nessa doutrina. Não. O diabo crê também nessa doutrina, né? Os demônios. Muitos ímpios, se estudarem, entendem também essa doutrina, até crer. Mas isso não te faz um eleito, crer em doutrinas apenas. Mas a eleição é para a santidade. A verdadeira santidade prova uma eleição, porque para isso fomos eleitos. Então você não foi eleito porque você é santo, porque você se esforçou. Veja bem aqui, né, sobre Esaú e Jacó. Eles não tinham ainda nascido, nem têm sido feito bem ou mal, nada, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Porque a eleição, ela é de Deus, não é nossa. Então Deus não previu fé, não previu obras, nem nenhuma piedade ou perseverança, qualquer coisa nesse sentido. E aí, portanto, ele se moveu a escolher alguém. Não. Parte dele de maneira livre e graciosa. Senão, não seria eleição, é uma contradição você dizer isso.
Tem uma Bíblia de estudo pentecostal, chamada Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu acho que ela é CPAD, não sei. Faz tempo que eu vi isso, faz muito tempo. Mas eu lembro que em Efésios 1, ele diz o seguinte, a explicação do texto, não faz o menor sentido. Ele explica assim: Efésios 1 está aqui, eleição de Deus, né, predestinação e tal. Eles não creem nisso. Então, eles dizem assim: imagine a ilustração que eles fazem. Imagine que existe um grande barco. Esse barco é a predestinação. Esse barco está predestinado a ir para o céu, entendeu? Aí você escolhe entrar no barco ou não. Você que escolhe entrar no barco, não. Tipo a arca de Noé, sei lá. Olha a explicação. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. O texto fala claramente que a eleição aqui é de pessoas, né? E aí tem gente que ainda argumenta ainda, mas Romanos 9 está falando das nações. E Deus escolheu Israel, né? Não está falando de uma pessoa específica. Não é verdade, está falando de quem específico, sim, está aqui, né? Esaú e Jacó. Não, mas tem a ver com as nações. Tudo, sim, também tem a ver com as nações. Aí eles dizem, tá vendo? Deus escolheu uma nação e não uma pessoa específica. A nação é feita de pessoas específicas. Uma nação, não é? Então não faz o menor sentido, né? Eles querem dizer que Deus salva uma massa, assim, né? E não pessoas especificamente. Não é verdade isso. Deus ele tem um amor específico pelo seu povo, sim, de maneira específica. Não é uma massa. A igreja lá, é uma massa grande. Não é um número. Você não é um número para Deus. Você é alguém, você tem um nome, você é um ser específico para Deus. Salmo 139 deixa isso claro. Deus escreveu todos os seus dias lá, ele diz lá, o Davi diz, né? Ele conhece o teu assentar, o teu levantar, põe por detrás, sobre mim a tua mão, né? Ele me conhece todo, nem a palavra chegou à minha boca, ele já conhece toda. Ele te conhece especificamente. Deus conhece você, chama as suas ovelhas, né? Cada uma delas, assim como ele chama as estrelas pelo seu nome, ele conhece também cada um do seu povo pelo seu nome de maneira íntima, especial. Um amor eterno, com o qual eu te amei, lá ele diz em Jeremias, né? Então, ele conhece, sim, ele chama especificamente, né? Cada um de nós. Você não é um número para Deus. Você é especial para Deus? Em Cristo Jesus, sim. Segundo o seu soberano amor, sim. Eu estava lendo, estou lendo agora, estou no Evangelho de João, né? Comecinho, é o meu evangelho preferido, creio que é da maioria dos crentes, né? E lembra quando ele chama os discípulos lá no começo, capítulo 1 mesmo ali, né? Ele viu, os discípulos chamaram, encontraram com Natanael, né? E aí Natanael falou, mas eles falaram para Natanael, os discípulos, encontramos aquele de quem Moisés disse, né, na lei, Jesus Nazareno, e ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? O Natanael fala, e eles disseram, vem e vê. Aí quando eles vê Jesus, Jesus vê ele, né? Jesus fala, está aí um verdadeiro israelita, né? Em quem não há dolo. De onde me conhece, Senhor? De onde me conhece? Antes que Felipe te chamasse, eu teria sentado debaixo da figueira. Ele ficou maravilhado. Verdadeiramente tu és o rei de Israel. Jesus fala, só porque eu disse isso, que eu te vi debaixo da figueira, você já crê? Em verdade vos digo que verás anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Os anjos do céu subindo e descendo. O que são os anjos do céu subindo e descendo? Uma referência lá a Jacó. Jacó, lembra da escada? Jacó teve um sonho e viu uma escada, né, onde anjos subiam e desciam. Jesus é a escada, né, para os céus. Nele, né, os anjos sobem e descem. No meio dele, no seu ministério, isso aconteceu. Mas olha que interessante. Ele conhecia Natanael, ele sabia da vida dele. Esse aí, ó, é um israelita verdadeiro, etc. e tal. Ele sabia da vida dele. Cristo, o Evangelho de João, né, mostra Cristo como divino, né? Há muita essa ênfase na natureza divina de Cristo. E é o mesmo conosco, irmãos. Você crê nisso? Deus conhece, né? Antes que você fosse formado no ventre, Deus faz para Jeremias. Há tantos textos que falam isso, né? É uma coisa específica. Então não é uma nação, uma massa. Mas Deus conhece você de maneira muito íntima e específica.
E não apenas isso, né? Conhecer você aqui no tempo. Ele conheceu você, ainda que nós não entendamos isso completamente, antes da fundação do mundo, na eternidade. Antes que você, né? Imagina, né? Nós nem... Como isso, né? Como isso? Algo que nós nem sonhávamos, né? Nós nem existíamos em nenhum sentido. Mas no plano, no decreto de Deus, você sempre esteve lá, existiu. E Deus é eterno, e Ele te conheceu, e Ele sabe. Sabe das suas lutas, sabe das suas dificuldades, sabe dos pecados que você tem, que você já cometeu, e sabe até dos futuros também, que você vai cometer. E ainda assim, se você está em Cristo Jesus, você é amado por Ele, você está nele. E do ponto de vista da justificação pela fé, como diz Cantares de Salomão, né? Ele olha para sua esposa e diz: não há mancha nenhuma em ti, mancha do pecado, porque você está em Cristo Jesus. Você agora é agradável a Deus no amado. Irmãos, essa é a gloriosa doutrina da eleição, né? E nós temos que estudar com cuidado, como diz o último parágrafo, né? Como já enfatizei, mas que ela é edificante, assim, nos traz uma paz, nos traz o amor de Deus, a graça de Deus em nós, que nós possamos refletir e meditar sobre isso, né? Esse amor eletivo de Deus. E tudo isso nós imaginamos, mas por que, né, que Deus faz isso? Nós não sabemos todos os segredos da doutrina que Deus não revelou na predestinação, mas sabemos que Deus tem um propósito em nos amar desse modo, e o motivo para isso, né? Está aqui em Efésios 1, novamente, versículo 6. Efésios 1, 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, Deus nos faz agradáveis a si. O nosso pecado, em nós mesmos, nós não somos agradáveis a Deus. Nós cheiramos mal diante de Deus. O cheiro do pecado é podre, né? É horrível diante de Deus, como trapos imundos, trapos de imundícia. Mas em Cristo somos feitos agradáveis. Irmãos, lembram da história de Jacó novamente? Quando ele engana o seu pai Isaac. Lembra disso? Né? Ele engana Isaac, o seu pai. Como que ele engana, né? Rebeca instrui ele. Nós estamos dizendo aqui que Rebeca e Jacó estavam certos. A palavra Jacó quer dizer exatamente isso, né? Um enganador, né? Mas isso é um símbolo do evangelho, querendo ou não, né? Porque do pecado, né? É no pecado que a graça de Deus abunda, né? Superabunda, né? Como diz lá em Paulo e Romanos também. Mas o que aconteceu? Ele, para ser abençoado pelo pai, ele se disfarçou, né? Jacó. Lembra disso? E ele vestiu uma outra roupa lá de pele de animais, né? Pele de animal. E Isaac, que não podia enxergar direito, apalpou aquilo, né? O pelo e sentiu o cheiro, né? Ah, parece o cheiro do meu filho Esaú. Esse texto é incrível, né? Você para pensar, para meditar no Evangelho. Isso é um símbolo do Evangelho, né? Como que nós estamos mal diante de Deus, cheiramos mal diante de Deus. Mas se você está em Cristo Jesus, você é revestido com as vestes de salvação, com a retidão de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com o sangue de Cristo, tudo que é de Cristo. Você é revestido e Deus, né, você chega diante de Deus, confessando os seus pecados, você chega diante de Deus em oração, você chega diante de Deus para orar, e Deus, como, né, Isaac, esse aí é o cheiro do meu filho, né? O cheiro do meu filho, Cristo Jesus. O aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, diz o apóstolo Paulo, né, está em nós. Então, nós agora somos amados em Cristo Jesus. Ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Você tem agora o bom perfume de Cristo em você, na sua alma, na sua vida. E agora você é recebido diante do trono de Deus. Porque você está uma outra veste, você está revestido de Cristo. Cristo cobre a sua nudez, cobre o seu pecado. A justiça de Cristo cobre tudo que há de mal em você. Cristo, e Deus olha e vê Cristo em você, e toda a justiça
todos o ser de Cristo, né? Você está em Cristo, você agora está numa união, diziam os reformadores, né? A união do crente com Cristo, é uma união completa ali, perfeita, como o casamento, né? Mesmo, que é dito lá em Gênesis, né? Você está unido a Cristo, a igreja está unida a Cristo, o povo de Deus está unido a Cristo. Você agora é recebido diante do trono de Deus, diante de Deus, como amado, como um filho, como uma filha amada, amada, porque você está em Cristo Jesus, né? Isso, Esaú, vermelho. Bem lembrado, né, irmão? Esaú, Edom, o vermelho, né? Que é Adão no hebraico, né? Exatamente. Irmãos, lembra a pregação lá do pastor Josafá, né? Sobre isso, né? Cristo é chamado de vermelho também lá no Cantares de Salomão, né? E é vermelho do sangue, né? O sangue de Cristo derramado. E assim nós somos assim, recebidos por Deus por causa do sangue de Cristo. Foi derramado por nós. Então, nele nós somos amados. Então, tudo isso é para quê? Para o louvor da sua graça. Versículo 12, Efésios 1:12. Com o fim, qual é a finalidade? O fim, Paulo diz claramente aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então veja a ênfase de Paulo. Paulo fala, tudo é em Cristo, tudo é em Cristo. E Deus vai fazer convergir nele tudo, tudo, em Cristo Jesus. Tudo é nele. Fora de Cristo não há salvação, não há redenção, não há eleição, não há nada. Você não pode ser recebido por Deus fora de Cristo Jesus. Tudo é nele e por ele e para a glória dele. Então, irmãos, tudo isso é para a glória da sua graça, para o louvor da sua glória. E isso está relacionado ao propósito, né, pelo qual fomos chamados. Para que fomos chamados? Perdão, para que fomos criados, né, melhor dizendo? Para glorificar Deus, desfrutar dele para sempre? Lembra do Catecismo Menor de Westminster? Nós somos criados para a glória e tudo isso aqui é para o louvor da sua glória. Então essas coisas se conectam. Isso significa que a salvação feita deste modo, a redenção, o plano de Deus, é para o louvor da sua graça, da sua glória, tudo para a sua glória. Tudo é para o fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso quer dizer que você foi criado para isso, para contemplar a glória de Deus, e Deus é glorificado exatamente na salvação de pecadores. Ou seja, aí nisso consiste a eterna, não apenas salvação, mas a eterna glória, a eterna felicidade do povo de Deus, em contemplar a glória de Deus na nossa salvação, na salvação da sua igreja. E os próprios anjos, de acordo com Efésios também, eles olham para a igreja e eles glorificam a Deus, ficam maravilhados diante da redenção da igreja, do povo de Deus. Está lá em Efésios 3, né? Os anjos contemplam a multiforme sabedoria de Deus, olhando para a igreja, como Deus salva pecadores assim, ou seja, nós, né? Então, louvemos a Deus por isso. E grande é o erro, eu creio, até o pecado daqueles que querem negar isso. Querem dar para o homem 0,1% de responsabilidade ou de participação na sua salvação, né? Essa participação nesse sentido ela não existe, né? Ela é 100% obra de Deus, do começo ao fim. É glória no início, perdão, é a graça de Deus no início, no meio e no fim. Tudo depende dele, tudo está nas mãos de Deus. E nós somos os recipientes, vasos, né, da glória de Deus. Vamos receber graça sobre graça sobre graça. E é nisso que o povo de Deus deve se gloriar. Na cruz de Cristo, na pessoa de Cristo. E glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus por isso. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso no qual temos que meditar. Devemos meditar nisso. Meditar no amor de Deus, na glória de Deus, né? E nos conceder Cristo Jesus, e nos salvar, e nos amar de um modo que nós não compreendemos, né? E muitos autores, Dr. Martin Lloyd Jones fala muito disso, e muitos puritanos, sobre experimentar isso na vida pessoal cristã. Não é apenas uma teoria, mas eu te faço essa pergunta: você já experimentou isso?
o amor de Deus sendo derramado no seu coração? Você já experimentou isso na sua vida? Você já experimentou isso? Uma certeza da eleição? Pedro diz, você tem que buscar isso, certeza da sua eleição. Você adquire essa certeza através de usos ordinários do dia a dia da vida cristã, lendo a palavra, orando, meditando, sacramentos, né, batismo, ceia, a vida de igreja, santificação, mortificação do pecado. Tudo isso, esse progresso na vida espiritual, os meios ordinários que Deus nos dá, os meios de graça, você vai percebendo, entendendo que você é de Deus. E esse amor, em qual estamos descrevendo aqui, é seu também. Mas alguns puritanos diziam também que há uma outra forma, né, que Deus às vezes faz, né, com o seu povo, né, ou algo mais extraordinário, né, que é quando ele derrama, às vezes de maneira súbita, o seu amor no coração do crente, do eleito, e ele é assegurado nessa experiência pessoal, íntima com Deus. Muitas vezes num momento de oração, muitas vezes num evento que acontece, às vezes na igreja, às vezes numa pregação, você é assegurado. Eu sou do meu amado, ele é meu. E eu tenho esse Deus agora, esse Cristo, realmente demonstrando aqui nesse momento o Espírito dele, testificando com o meu Espírito que eu sou o Filho de Deus. Os puritanos, muitos deles relatavam experiências assim, né? Que tinham, era como se realmente, usando a expressão lá de Cantares de Salomão, Cristo beijasse a minha alma. Eu sentisse esse amor tão grande, tão profundo. Você já teve certeza disso, da sua eleição? Você não tem, você deve buscar essa certeza, a Bíblia diz. Pedro nos exorta isso, o apóstolo Pedro. E se você já tem, você já teve esse tipo de experiência, nós temos que olhar para essa experiência, relembrar das obras de Deus, para que sejamos assegurados em momentos de lutas, de dificuldades, né? E ainda orar para que Deus nos conceda mais ainda, né? Dessas experiências com Deus. Não estou falando aqui de viver de misticismo, claro que não. Nós temos que estar aqui na palavra de Deus, orando, meditando, usar os meios de graça. Mas essas experiências são bem-vindas, experiências que estão arraigadas nas Escrituras, o qual Deus demonstra. Ele faz isso de maneiras diferentes, eu creio, de diferentes maneiras no seu povo. Muitas vezes uma oração que Deus atendeu, você pediu algo para Deus e Ele, como Pai, te deu exatamente aquilo. Consegue lembrar de algo assim? É um sinal, então, também uma marca aí do Filho de Deus, da Filha de Deus. Quando Deus concede algo, às vezes ele não concede tudo que nós pedimos, né? Ele ouve todas as nossas orações sempre. Mas às vezes ele nega porque nós não sabemos às vezes o que estamos pedindo. Mas às vezes ele concede sim, exatamente o que você pediu. Às vezes momento de angústia, de oração, de jejum, Deus vem e abençoa. Isso é uma marca também, por exemplo. É uma forma, né, de saber que Deus me ama, que Deus me ama. Irmãos, é maravilhoso meditar sobre isso. Maravilhoso. Creio que é um grande erro negligenciar essa doutrina, como alguns fazem, né? Negligenciar esse assunto. Temos que entender o que a Bíblia ensina e ordena, né? Que nós saibamos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, verdade. Mas aquelas que Ele revelou pertencem a nós, aos nossos filhos. E se Ele revelou isso aqui, que existe uma eleição, está escrito. Então, que nós estudamos, conheçamos, meditemos e que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, não, que não seja uma doutrina abstrata, teórica, seca, mas real, que você possa absorver na sua mente, no seu coração e entender isso. Você pode pensar, isso é maravilhoso demais, né? Será que isso é verdade? É verdade. O Senhor Jesus testificou isso e a história da igreja prova isso, né? Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas aí na história da igreja têm testificado não apenas acerca dessa doutrina, mas a certeza e a convicção pessoal delas de que eles são filhos de Deus, eleitos de Deus, pela graça de Deus. Até isso é graça também, né? Deus nos dá não apenas a graça de sermos eleitos, mas a graça de saber também que você é eleito, né? De Deus. Ele concede isso, né? E te dá essa certeza, essa convicção. Não é correto dizer que isso é arrogante.
com arrogância, né? O catolicismo romano diz que você não pode ter certeza, por exemplo. Isso é arrogância. Não, não é. A Bíblia diz que você deve crer para nossa consolação. Passamos muitas lutas e aflições para nossa consolação, para o nosso conforto, né? Nós aprendemos, não apenas aprendemos, mas entendemos que somos escolhidos por Deus e nele, em Deus, podemos descansar, sabendo que a sua salvação é certa, porque aqueles que de antemão lhe predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Então não esqueça disso. Os planos de Deus, na mente de Deus, você já está na glória, de tal maneira que é impossível revogá-los. É impossível. Basta que você esteja em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vou parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta, comentário ainda? Pode escrever no chat. Se tiver algum acréscimo. Bom, eu tenho uma dúvida, assim, como a objeção que é feita em relação à certeza da salvação, é muito utilizado Eclesiastes 9, né, onde fala que o homem não sabe se é digno de amor ou de ódio, né? O que que a gente pode responder quanto a isso? Então, Eclesiastes fala de muitos assuntos, né? Assuntos da vida como um todo, né? É um texto lá isolado, tem que pegar o contexto. Olha agora, olha todos esses textos que nós vimos aqui, né? Se for só pegar pela quantidade de texto que diz o contrário, né, do que esse pessoal está querendo dizer. Por exemplo, o Evangelho de João foi escrito para quê? O Evangelho de João. Deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui que fala isso. O Evangelho de João. É uma boa pergunta também, claro. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Evangelho de João, capítulo 21, acho que é o finalzinho. Hum, Esse é o discípulo que se testificou, versículo 24, testifica dessas coisas e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Não, não é esse versículo ainda que eu quero encontrar. Só um momentinho, deixa eu ver se eu encontro. Achei, é o capítulo 20, Evangelho de João 20, versículo 30 e 31. Olha o que diz. 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos. Versículo 30, tá? Capítulo 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, para que eu escrevi esse evangelho? Por que eu relatei essas coisas? O objetivo dele? Para que creiais. E Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, certo? Esse é o objetivo dele em escrever. Quem disse isso? O apóstolo João. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai lá na sua primeira epístola, mesmo João, primeira epístola. Para que ele escreveu a primeira epístola? Ah, primeira epístola de João. Deixa eu achar o versículo aqui, só não tinha separado o texto, né? Capítulo 5, 1 João 5. Então, mesmo João, veja só, ele disse lá: por que eu escrevi o Evangelho? Para que creiais que Jesus é o Cristo e nele tenhais vida. Agora, João, primeira epístola do mesmo João, capítulo 5, versículo 13. Agora, olha aí, versículo 13, 5:13. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais o nome do Filho de Deus. Eu escrevi o Evangelho para que vocês creiam, e escrevi essa epístola para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para que vocês saibam disso. Que você tem a vida eterna. Ou seja, que você saiba que você tem a fé mesmo, né? Você saiba que você é eleito, você pertence a Deus, etc, etc, né? Por quê? Porque se você pegar essa epístola e ler ela, ele diz que ele está tratando, tá?
ele está tratando disso, né, nessa epístola. Por exemplo, né, eu até contei já para os irmãos, né, uma história que o pastor Joel Bick contou, lembra? Do presbítero que estava morrendo, né, tal. Ele estava no hospital já, estava nos últimos dias, bem idoso, e ele começou a duvidar da sua salvação. Aí a esposa dele ficou chateada, né? O presbítero lá na igreja, sempre trabalhando na igreja com o presbítero, e ele começou a duvidar, não sou salvo, não sou salvo, né? Começou a falar isso. E aí chamou os outros presbíteros, chamou o pastor Jobi, que outro, para conversar com ele. E ele estava ali irredutível, eu não sou salvo, eu não sou salvo, eu não sou salvo. Ele dizia isso, né, o homem. E aí os homens usaram por eles vários argumentos, né? Ele não. Aí finalmente o pastor falou para ele assim, eu acho que é o pastor Jobi que falou para ele assim, mas você ama a sua esposa, pelo menos, né? Aí ele falou, sim, eu amo. E os irmãos aqui, você ama cada um dos irmãos? Amo. Você ama a mim também? Amo. Então, o que diz João aqui? Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Aí ele olhou, então eu sou salvo, eu sou eleito de Deus. Então eu creio no Evangelho porque eu amo os irmãos, sim. Nós sabemos, João fala isso aqui no seu epístola. Sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Aí é uma característica da eleição, o amor, né, pela igreja. Por isso as pessoas que odeiam a igreja, apesar de todos os erros, problemas, são pecados, temos que tomar cuidado com isso, né? Cuidado. Amor pela igreja, amor pelos irmãos em Cristo Jesus. É uma prova da eleição. João escreveu essa epístola para isso. Para que você saiba que você tem a vida eterna. Então, é uma grande bobagem, né? A pessoa, você não pode saber. Como que você não pode saber? E Pedro ordena, né, ainda, faça certa a sua eleição. Faça certa a sua eleição. Eclesiastes fala de muitos assuntos, né? Tem que ver o contexto. Eu não lembro agora o contexto lá. Mas os textos do Novo Testamento, claríssimos do Evangelho, dizem isso, irmão William. Então é isso que eu falaria. Esses são claros, né? Muito claros. Obrigado, irmão. A minha mãe tem uma pergunta também. Não, vai ficar muito comprido. Bom Oi? dia. O irmão Bom já dia. está dentro do assunto, né? Mas eu Uhum. vejo que Deus deu muita inteligência para o homem, então eu queria saber assim, até que ponto que Deus deu a limitação de inteligência para o homem para glorificar a Deus, porque uns cria assim coisa ruim, né, para Sim. destruição, como armas, essas coisas, e outros bomba atômica, e outros para chegar à Lua, descobrir coisas, eles vão explorar as coisas lá da Lua, né, que nem o japonês que falou essa semana que criaram tipo de uma sonda, sei lá, para verificar a Lua. Então, eu queria saber até que ponto Deus dá a limitação de inteligência ao homem para glorificar a Deus. Até Isso é que bem ponto? A gente não sabe, mas não sabemos até que ponto Deus deu. Nós temos na Bíblia um homem chamado Salomão, né? E a sabedoria dele excedia a todos à sua época, né? Uma coisa muito elevada, né? Muito alta. Então, Deus pode dar grande sabedoria, sim, para o homem. Deus vai limitar essa sabedoria. Por exemplo, a Torre de Babel, né? Lembra? É isso aí. Uhum, Começou a fazer uma coisa. Dizem que a Torre de Babel não existe nenhum prédio no mundo maior que ela, até hoje, né? Nunca vai. Se você pesquisar historicamente alguns dados históricos, não está na uhum, Bíblia. O maior prédio do mundo hoje talvez seja metade da Torre de Babel. Então, imagina, é uma coisa muito grande, né? uhum, E eles fizeram aquilo, e chegou um limite que Deus falou, não, aqui agora chega, né? E Deus, uhum, então, assim, Deus, claro que Deus limitou o homem na sua inteligência. Até que ponto, não sabemos até onde Deus vai dizer chega, né? A gente não sabe ainda, né? Mas com certeza ele limitou. Ele limitou, sim, e ele sabe todas as coisas. Então, por exemplo, eu não vou contar aqui toda a história, a questão da bomba atômica, né? É que eu estudei um pouco sobre isso, né? Tem até filmes, né? Histórias, eu li um documentário, vi um documentário, algumas coisas, mas a bomba atômica, né? Ela foi boa e ruim ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram por esse lado, né? Ela foi ruim, é claro, porque matou muitas pessoas, só você estudar a história, no Japão, né? uhum, Mas o massacre que o Japão fez foi algo terrível, né? Talvez o Japão matou mais que a bomba atômica, né? Na China, na Coreia, né? Matou muitos cristãos. O Japão estava matando tanta gente, tanta gente. A bomba atômica foi um freio, né? uhum.
Então, o Japão ele decidiu não mais, por exemplo, se envolver com guerra nenhuma, está na Constituição japonesa, né? Depois da bomba atômica. Mas um dos ódios dos coreanos, um dos motivos, melhor dizendo, do ódio dos coreanos hoje com o japonês, o massacre de Nanquim, você pesquisar, nem pesquisa, né, no Google, porque é muito feia as imagens, né? Uhum. Os japoneses, inclusive o meu professor lá no Japão, ele disse que ele estava com muita raiva do governo, porque eles não ensinam isso na escola. As crianças, os jovens não sabem disso, os japoneses na escola hoje no Japão. Não sabem do que das crimes de guerra que os japoneses cometeram, por exemplo, né? Tá lá na história. Tem um Hoje eu livro, acho tem um livro que fala disso. Desculpa, irmão, William, só concluindo. Tem um livro, ah, tem um livro chamado Pentecoste Coreano. Eu emprestei o meu para alguém, a pessoa nunca devolveu. Eu acho que é difícil de encontrar esse livro. Eu não sei se tem PDF, eu não sei se a irmã Val tem, o William, já ouviu falar. Pentecoste Coreano. É um livro muito bonito, fala sobre o avivamento na Coreia. Segunda metade do livro, o autor fala de como os cristãos coreanos foram massacrados pelos japoneses. Assim. É uma coisa assim muito forte o livro, muito pesado, né? Então isso, eu estou querendo dizer assim, por que eu estou dando esse exemplo? Como Deus ele opera as coisas de um jeito que nós não entendemos, como na Bíblia, né? Muitos males aconteceram na própria Bíblia, né? E Deus transforma em bem, né? Então, às vezes uma coisa tão horrível como a bomba atômica, até isso é no controle de Deus e Deus transforma em bem, né? Então, uma uhum. coisa boa é que o Japão hoje é um país de paz, né? Um país, assim, que é um dos Teve, mais seguros do mundo, tá? Mas não era assim, né? Até pouco tempo atrás não era assim. Ó, o missionário que eu conheci a filha do missionário, né? Que evangelizou a China e começou o trabalho numa igreja Covenanter no Japão. Ele odiava o Japão. Eu li toda a história dele, a autobiografia dele. Ele odiava o Japão por causa disso. Ele foi missionário na China, ele viu banho de sangue na China, evangelizou lá, e aí ele foi expulso da China, a China não queria mais missionários. Aí o presbitério da igreja dele falou assim: agora você vai para o Japão. Ele falou: não vou para o Japão, não vou pregar no Japão, porque eu odeio os japoneses, porque é igual o Jonas pregar para Nínive, né? E aí ele foi contrariado, mas foi. Chegou lá, ele pregou num lugar que tinha chineses no Japão, um lugar de até nós ficamos, eu e minha família. E você acredita que muitos japoneses se converteram? Olha que bênção, né? Foi na verdade, né? Assim como em Nínive. E até hoje tem um trabalho, tem a igreja lá plantada em várias congregações, faz o trabalho desse missionário. Olha que o trabalho de Deus que nós não entendemos, né? Está na Bíblia, a gente lê, e às vezes a gente não crê que Deus está fazendo a mesma coisa hoje, Deus está operando, né? Então Deus tem um controle sobre tudo. É incrível isso, é maravilhoso pensar, né, nisso. Mas assim, é limitado, né? Claro, Deus não vai deixar o homem fazer tudo o que quer. Senão o mundo já estava destruído, né? Se Deus deixasse, o mundo já estava destruído. Né? Irmão Elias, você ia falar alguma coisa? Pode falar. massacre de Nanquim. Obrigado, viu? Obrigado pela resposta. Eu espero que tenha Massacre, esclarecido um pouco, né, irmão? Espero que tenha esclarecido. massacre de Nanquim foi até mais do que morte, teve relação com estupro, né? Não morte de crianças, bebês, torturar, bebê, idosos eram torturados, bebês. O Que é japonês chegou a cometer estupro, né? Nesse massacre de o Nanquim. também. Autoritário. É autoritário. Sabe o que é aquela arma, a baioneta, que na ponta, né? É aquela faca na ponta. Eles pegavam os bebês e ficavam levantando assim ali, com aquela ponta ali em cima. Tem fotos disso na internet, você encontra, mas é muito feio. Eu não recomendo que você veja, não. Isso foi o que os japoneses fizeram. Esse é um exemplo, né? Mas se você pegar o século XX, né? Um século que foi, assim, um massacre, não só, não falando só do japonês, mas pega o comunismo, Stalin, né? o Holocausto, né, dos judeus. Olha quanta coisa horrível aconteceu no século XX. Deus, às vezes, ele mostra um pouco do que o ser humano é capaz. Não sei se vocês sabiam disso. Você pegar o século I ao século XIX, somar tudo, o século XX ganha. O século XX ganha de todos os séculos anteriores somados juntos em massacre, em desgraça, assim, né, de guerra que o ser humano cometeu. Porque é o século mais anticristão, anti-Deus, antirreligião, o maior século, o pior século da história da humanidade é o século XX. Ele é o mais secular, mais ateu, mais comunista, o pior de todos é o século XX. Mesmo a Revolução Francesa, né? Revolução, isso, resultado da Revolução Francesa, iluminismo, Revolução Francesa. Então, assim, Deus ele tira a sua mão por um pouquinho, né, e mostra o que o ser humano é capaz de fazer.
Está lá em Romanos 1. E é o juízo de Deus. Deus faz o juízo de Deus. Ah, o cara pode ser ateu, o ateísmo não vai causar mal nenhum. Não vai. Olha o que aconteceu no século XX. O século mais ateu da história da humanidade, o século XX. E teve alguém que comentou isso com um apologeta uma vez, né, no vídeo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: não, não tem problema em ser ateu, vamos todo mundo ser ateu, ninguém vai sair por aí fazendo mal, matando, né, roubando. Não, não, não. Ninguém vai fazer, só não tem problema em ser ateu, ateu é bonzinho. Ateu, será que é mesmo? Tem certeza? Aí o E a apologeta, moralidade objetiva, né? e é subjetiva a moralidade deles, né? Aí o apologeta fala para ele assim: você tranca a sua porta? A primeira resposta que ele deu para o ateu: você tranca a porta da sua casa quando você vai dormir? Aí o cara, claro que sim. Eu falei, então, por que que você faz isso? Entendeu? Porque você teme, né? O outro ser humano, então. Exatamente. Agora imagina um mundo sem Deus, sem a fé, a Se crença o em Deus. cristão, se o cristão mata, se o cristão trai, se o cristão rouba, e acontece isso, a gente tem aí Davi, um homem segundo o coração de Deus, era um rei de Israel. Olha, Sim, olha quanta coisa ruim ele fez, né? Um homem de sim. guerra. Quem dirá um ateu? Em geral, pessoa sem Deus, né? O humano, o ser humano, o limite é Deus. É Deus que realmente que Deus que segura isso, e se não, é a graça de Deus. Eu sei que algumas pessoas discordam do que eu vou falar agora, né, de uma expressão. Tudo bem, pode não ser o melhor termo a ser usado, o melhor termo, mas a doutrina em si existe. É a ideia da graça comum. E é a graça de Deus, ainda sobre o mundo como um todo, até sobre os ímpios, que impede a maldade humana de ser tão mais grave do que ela é, né? A graça de Deus. E Romanos 1 está lá claro, né? Está claro lá, né? Lembra que Deus falou para Abimeleque, no caso de Abraão, em relação a Abraão e Sara? Deus falou assim para Abimeleque: eu que te impedi de pecar contra Abraão, eu que te impedi de possuir Sara, né? Deus ele teve ali um controle, né? Então Deus ele faz isso, ele tem esse controle até sobre nossas vidas, né? Até sobre o mundo, né? E às vezes ele solta um pouco qual é a palavra? Esqueci. Rédeas. Oi? William? Rédeas. As rédeas, isso, ele solta um pouco as rédeas, como um juízo, isso é parte do juízo de Deus. As rédeas que ele está segurando, ele solta um pouco, como parte do seu juízo, né? Para entregar tá lá em Romanos 1, né? Entregar aos homens os desejos do próprio coração, né? É uma É, coisa que eu falo pra minha mãe, né, irmão? Eu acho que essa é uma dificuldade que minha mãe tem de entender, que eu falo pra ela assim, tipo, que se existe ímpio, que assim, no cotidiano dá uma aparência de ser um pouco bom, não necessariamente é porque ele é eleito, né? Mas é porque Deus refreia o pecado, né? sim, sim. E Deus levanta pessoas no mundo que nós nem imaginamos, que são ímpios, e Deus usa eles para trazer coisas boas também. Às vezes você está precisando de um médico, imagina alguém para te ajudar numa coisa, um advogado, sei lá, sabe, situações assim, um profissional, e Deus coloca alguém no seu caminho. Não é Deus que faz todas as coisas? É Deus, na providência, coloca essa pessoa te ajuda, te abençoa, e nem é cristã, nem é temente a Deus, né? Deus faz isso, ué. Tem pessoas que têm dificuldade em crer nisso, eu não sei por quê, mas Deus, ele... E até, aí nós vou até além, né? Até as coisas que o diabo faz às vezes, que é para o nosso mal, Deus também transforma em bem. Deus transforma em bem. Entendeu? Então, no caso de Jó, lembra o caso de Jó? Foi o diabo que fez tudo aquilo. No final, ele recebe tudo em dobro, né? Recebe tudo em dobro e ele conhece a Deus mais profundamente após a sua, né? O Samuel Rutherford dizia isso, acho que Lutero também, né? O Rutherford diz que o diabo é a pedra de amolar de Deus, né? Para amolar a fé, a nossa fé, uma pedra de amolar. Ou ele fala também que o Essas, né? diabo, Espírita também ajuda. isso, né? Então, a gente fala, a pessoa está precisando de uma cesta básica. Vou dar um exemplo simples, né? Aí vem alguém trazer a cesta básica espírita aí, né? Ah, não vou receber porque é espírita. Tem até uma história que alguém me contou, uma história boba, né? Não sei se é verdade, não sei. Que uma pessoa foi levar uma cesta básica para uma pessoa crente, para uma mulher crente, né? E o cara era ateu, né? O cara era ateu.
Você já ouviu falar dessa história? É uma história que o pessoal conta na internet. Alguém me contou, foi um parente meu que me contou. Aí a pessoa para levar a cesta básica, ele pensou, eu sou ateu, chegar lá e vou dizer assim, ó, foi o diabo que mandou essa cesta para te abençoar, né? Para tirar sarro da mulher que cria aqui, é cristã, né? Aí chegou lá, ela recebeu, nem perguntou nada, de onde veio, quem mandou, não precisa. Não precisa nem perguntar, recebeu. Aí o homem falou: você não vai perguntar quem mandou a cesta básica, não? Ela falou: eu não precisa perguntar, não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? E trazer a cesta para mim, não importa quem seja. Aí o cara ficou sem graça, poxa. Porque o crente tem que pensar assim: Deus usa quem ele quiser, né? Até mesmo, né? Coisas más, ruins, Deus usa e abençoa o As crente. coisas cooperam, né? As coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem. Mas não estou dizendo aqui que a gente vai menosprezar o poder do diabo, é claro que não, temos que tomar cuidado, não é isso, né? Mas estou dizendo assim, que é a soberania de Deus, né? Nas cartas do Samuel Rutherford, ele fala muito isso. Esse livro aqui é fantástico, irmão. Esse livro aqui tá resumido, né? Não sei se dá para ver a capa aí. Ele nunca, um dia de traduzir, né? Seria maravilhoso. São as cartas do Samuel. Ele trata muito disso, né? Tem um trecho que ele fala que das lutas, ele fala que o diabo é tipo um espadachim de Deus também, né? É o espadachim para lutar, né, com você e fortalecer os seus músculos, sua força, sua fé lutando, né? O Lloyd Jones fala que é o ginásio de Deus, a academia de Deus, as lutas, as aflições. Deus vai usando todas essas coisas e moldando a nossa fé. E é assim que a gente tem que entender. Às vezes, numa mesma tribulação, uma tribulação, mesma angústia que você está passando, Deus está operando o diabo também ao mesmo tempo, né? Calvino fala isso, se não me engano, no Instituto, né? O diabo está trabalhando para te causar mal, fazer você pecar, etc. Na mesma situação, Deus está trabalhando para te abençoar, né? Só olhar o caso de Jó, só ler lá e meditar. Mais ou menos isso, né? Então é isso, né? Deus usa quem ele quiser, não é? E não sei se ficou claro aí, né, para sua mãe, mas o ser humano é limitado, sim, pela soberania de Deus, né? Mas nós temos que tomar cuidado para não achar que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito, né? A gente acha, tá acontecendo assim. A igreja hoje está sem esperança, acabou a igreja. Muita gente, né? A igreja hoje, a situação que está. Dizer isso é dizer que Deus não está no controle, então. Deus está, né? Deus não sabe o que faz. E Cristo disse que ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos que ter fé e crer nisso, crer na palavra de Deus, nas suas promessas. Não é? Irmãos, mais alguma coisa? Podem falar, comentar. Não? Bem, então hoje foi nosso terceiro estudo aqui, nesse capítulo. Ah, nós vamos continuar, então falta 3 parágrafos, talvez terminamos na semana que vem. E depois vamos para o capítulo 4, capítulo 5 e assim por diante, da confissão de fé. É muito bom, né, estudar a confissão de fé, é algo que esclarece muitas coisas, né, e é muito edificante também. Vamos orar então, para nós terminarmos? Irmão William, pode fazer uma oração, por favor? Nós concluímos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, diante da Tua presença, e agradecer por Tua bondade e misericórdia, ó Pai. Nós fazemos esta oração pelo nome do Senhor Jesus, na confiança de que não somente serão aceitas, mas também de que não será rejeitado. Amado Pai, nós queremos te agradecer pelo teu dia, te agradecer, Senhor Deus, pela instrução recebida, pelo deitar, pelo levantar, diante da tua presença, ó Pai, que estes ensinamentos possam enraizar em nossos corações, para que possamos considerar com toda reverência aquilo que foi exposto, daquilo que está na tua santa palavra, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos irmãos aqui reunidos, que o Senhor possa dar saúde a cada um de nós aqui, abençoar a cada um, ó Pai, ainda que nós não mereçamos ser abençoados. Também abençoar, ó Pai, aqueles que não puderam participar e aqueles que ainda participarão, ó Pai. Que o Senhor possa trazer o quanto antes aqueles que procuram, Senhor Deus, por tal tipo de instrução, que possamos, ó Pai, encontrar essas pessoas, que essas pessoas possam nos encontrar também, com todos os corações devidamente dispostos, ó Pai, tanto daqueles que nos conhecerão, quanto o nosso coração, ó Pai, em recebê-los. Abençoe o irmão Joel, sua família, ó Pai, dê saúde,
que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, todo o seu trabalho. Abençoa, Senhor Deus, este projeto, Senhor Deus, de termos uma igreja fiel para que possamos congregar pessoalmente, ó Pai. Aumenta o amor entre os irmãos, ó Pai. Perdoa a nossa incredulidade também. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, nossos pecados voluntários, conscientes ou inconscientes, Senhor Deus. E perdoa, Senhor Deus, aqueles pecados que nós não enxergamos, quer por negligência, quer por ignorância ou insensibilidade, e que possamos enxergar as coisas com maior clareza, ó Pai, para que possamos enxergar e acatar aquilo que é devido e rejeitar, Senhor Deus, o pecado que passamos a conhecer. Abençoa agora o horário de almoço, nos ajude em nossas fraquezas, ó Pai. Em tudo nós pedimos, juntamente com a Tua graça, não porque merecemos, mas em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.